Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos nesse propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 46º dia e vamos ler o livro de Provérbios, do capítulo 14 ao 25. Que Deus venha iluminar nossa mente, que venha nos dar sabedoria e entendimento para que venhamos entender mais de sua palavra. Amém? Provérbios 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que são tolices, o que sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar a armadilha da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta Deus, que os fez,
mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Provérbios capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece, até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a quem tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas os sábios fazem o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio desonesto põe a sua família em dificuldade, e quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita correção fica mais sábio. Quem tem no Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Provérbios capítulo 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto é ter pouco, e ter pouco
é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte o governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que ele ensina terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e o leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é recompensada das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são a coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Provérbios de número 17, capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, quem o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 6 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, mas isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há 2 coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão.
Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Provérbios capítulo 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam ao tribunal, tirar sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra felicidade e recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Provérbios capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conversar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas.
Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem tem no Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal, mas cedo ou mais tarde quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Provérbios capítulo 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra que é pelo que faz. Mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver, os ouvidos e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como podemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castigo sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmos. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos
curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Provérbios capítulo 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, por isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa de uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará a necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente como conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem que dar o que dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Provérbios capítulo 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade e colhe a desgraça será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem.
Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você. Ponha sua confiança em Deus. Tornei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimento e bons conselhos, que ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiveram que os defenda do tribunal, pois o Senhor defenderá a causa dele e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguir livrá-los deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa às terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Provérbios 23. 6. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. 7. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense mais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprendam o mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança. Uma palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-lo da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14. Não tenha inveja de pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus em todos os dias de sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. 16. Escuta o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 17. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa.
Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando de um alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ser batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro porque não consigo levantar. Preciso de mais gole. Provérbios 24, 19. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. 20. Com a sabedoria se constrói o lar, sobre a prudência ele se firma. Na casa de pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. Quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. 22. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece seu coração e sabe seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um dizer. 26. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus e as autoridades podem causar. Estas coisas, mais alguns provérbios dos sábios. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênção e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um bom homem, de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos, coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei que eu aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios de número 25, e o último do nosso dia, da nossa leitura. Amém? Mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias e Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu e as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste o rei dos maus conselhos, porque o que torna forte o governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante.
É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra da hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima a quem mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto a espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado, andar com o pé aleijado. Ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimado de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa de uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Amém? Hoje finalizamos nossa leitura bíblica. Que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha te dar ânimo, te dar paz, te dar sabedoria e que Ele venha continuar iluminando nossa mente para que venhamos entender mais e mais de Sua palavra. Amém? Deus venha abençoar grandemente. Se puder curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal para que o nosso canal venha crescer. Deus abençoe a todos vocês.